Então agora convidamos para vir ao palco e falar sobre negociações coletivas no TRC, prevalência do negociado sobre o legislado, o Celso Ricardo Pio Furtado de Oliveira, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Vamos recebê-lo. E convidamos também ela que representa todas as mulheres que estão aqui presentes conosco e as que nos acompanham pela web, a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Ana Paula Pellegrina Lockman. Aliás, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Bem, então, conosco, o Celso Ricardo Pio Furtado de Oliveira, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e a Ana Paula Pellegrina Lockman, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Doutor Narciso é quem vai acompanhar. Ele vai dar a volta, por favor. Sentar-se-á do lado do Rebuse. Vamos então ouvir primeiro você, desembargador. Fique à vontade. Se quiser vir aqui ao púlpito, nosso cinegrafista capta melhor para mandar a imagem pela web. Ou se quiser ficar sentado, vale a sua vontade. Obrigado. Bom, obrigado. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite formulado inicialmente pelo Dr. Narciso e pelo André Ney do Sindicam e da Federação, quando eles me procuraram para que a gente ajudasse a organizar esse evento e essa aproximação do Poder Judiciário com as questões relativas ao setor de transporte. E agradeço, então, ao presidente Vander, da CNT, ao presidente Francisco, ao presidente Eduardo, da seção de cargas da CNT, ao presidente Carlos Panzan, da FETCESP, ao presidente Adriano, da SETCESP, e ao Dr. Paulo Calef, presidente da CIT. Esse tipo de relacionamento entre o poder judiciário e os respectivos setores da economia tem uma importância muito grande, porque todo magistrado, e a lei de introdução às normas do direito brasileiro, obriga hoje o magistrado a analisar a consequência prática das suas decisões. Então, nessa análise das consequências práticas, é necessário que o magistrado tenha conhecimento, tá, dos respectivos setores da atividade econômica. Como o ministro Alexandre Ramos mencionou, um juiz do trabalho é um especialista em generalidades. É lógico, nós temos conhecimento geral de todas as áreas da atividade econômica, sem ser especialista em nenhuma área da atividade econômica. Então, a aproximação e o meu primeiro contato com o Dr. Narciso e o André Neiva foi em razão de uma aproximação que foi feita com o setor portuário, que começou com um grupo de estudos, virou uma academia, virou uma pós-graduação específica que está formando assessores dos ministros, assessores dos desembargadores, e hoje juízes de todo o Brasil que atuam nas cidades onde existe porto, o que está levando a que o Poder Judiciário, com compreensão melhor do setor portuário, possa devolver uma prestação jurisdicional com mais qualidade. Então, agradeço essa oportunidade proporcionada pelo setor de transporte, para que a gente possa conhecer melhor a atividade, o que vai se concretizar ainda hoje com uma visita e um conhecimento prático da questão do duplo tanque. Tá? A questão da segurança jurídica, tá, envolve diretamente esse tema do negociado sobre o legislado. Tá? Segurança jurídica, como o ministro Alexandre Ramos falou, não tem ideologia, é algo bom tanto para os trabalhadores, como também para o setor da atividade econômica, tá?
que nasceu lá depois da Revolução Francesa, quando era o rei que editava as normas, decidia, aplicava, com nenhuma segurança jurídica para a atividade econômica executada naquele momento, e uma das grandes ideias da Revolução Francesa foi exatamente trazer uma segurança contra o despotismo do respectivo monarca. E aí veio o Código Civil francês de 1904, ou seja, veio 1804, veio toda a legislação francesa para regulamentar e possibilitar uma atividade econômica com segurança. Então, segurança jurídica é o princípio fundamental do direito, e é isso que todos os aplicadores do direito buscam. Tá? E falando em segurança jurídica, nós tínhamos, até antes do tema 1046, que eu vou dividir com a doutora Ana Paula Lockman, minha colega de concurso, hoje na 15ª região, e eu na segunda região, tá? E a situação sempre pode ser mais complicada, né? Falar depois do ministro Alexandre Ramos já é delicado. Agora, falar depois da desembargadora Ana Paula e do ministro Breno ficaria muito pior. Ou seja, a minha situação foi facilitada falando antes dos dois. Mas antes do tema 1046, havia uma grande insegurança sobre o alcance do negociado sobre o legislado, se poderia ou não. E esse tema 1046, o Linden Case, a origem dele se encontra num processo anterior à reforma trabalhista. Ele só interpreta o artigo 7º, 26 da Constituição Federal, que reconheceu as convenções e o acordo coletivo. Porque depois da reforma veio o 611A, o 611B e acabou tratando de especificar determinadas condições. Mas ele analisou o Supremo antes da entrada em vigor da reforma trabalhista. Tá? E falando em reforma trabalhista, a segurança jurídica envolve não só uma análise pela sociedade, que ela possa saber qual o direito que vai ser aplicado, calcular um direito certo e determinado, como também uma certa estabilidade das normas jurídicas. Então, a manutenção de uma reforma levada a efeito deve ser respeitada e prestigiada, independente da concordância ou não, porque isso também está dentro, essa estabilidade dentro do conceito de segurança jurídica. Não quer dizer que, eventualmente, pontos específicos de uma reforma trabalhista, previdenciária, possam ser alterados, mas não uma contra-reforma, porque uma contra-reforma atingiria diretamente o princípio da segurança jurídica, que também preza uma certa estabilidade na manutenção da legislação. Então, esse é o primeiro ponto que o 1046 estabeleceu o Supremo Tribunal Federal o alcance do artigo 7º, inciso 26. Ou seja, vale ou não o negociado? É constitucional ou não o negociado sobre o legislado diante do artigo 7º. Então, ainda que haja uma legislação infraconstitucional em sentido contrário, ainda que possa interpretar as convenções da OIT, que elas garantiriam a aplicação da norma mais favorável num controle de convencionalidade, o tema 1046 fala da constitucionalidade. E o Supremo Tribunal Federal definiu que são válidas as limitações e o afastamento, tá, da norma heterônoma, tá, por negociação coletiva, salvo os direitos absolutamente indisponíveis. Tá. Essa ideia, ou a conclusão levada pelo Supremo Tribunal Federal, ela está balizada tanto na Convenção
98 como na 154 da OIT, que estabelecem, tá, como direito fundamental a negociação coletiva. Então, é um direito fundamental a negociação coletiva. Não cabe ao Estado limitar as matérias que devem ser tratadas na negociação coletiva. Toda a leitura da Convenção 98 e 154 leva a esse sentido, que não deve ter limite. Os pareceres dos expertos da OIT é no sentido de alargar as matérias que devem ser discutidas. Tá? Então, não encontra guarida a ideia defendida por alguns doutrinadores de que a Convenção 98 e 154 garantiriam sempre a aplicação da norma mais favorável. Não, em nenhum artigo das convenções está especificado que deve prevalecer o mais favorável. E ainda, se fosse o caso, o presidente Paulo Calef falou o que é mais perigoso e o que é mais favorável. O que é mais favorável cabe aos trabalhadores definirem o que é mais favorável, dentro, inclusive, da respectiva atividade econômica. Cada atividade econômica tem um olhar para a jornada, um olhar para o período de descanso diferenciado. Por exemplo, na área portuária, o intervalo de 11 horas tem própria lei. A própria lei permite que, em situações excepcionais, essa jornada seja excepcionada. A ideia do negociado prestigiado pela Convenção 98-154 é transferir, tá, para os trabalhadores, para os atores sociais, trabalhadores e empregadores, trabalhadores e categoria patronal, a prevalência, o poder de definir as respectivas condições de trabalho, atuando o Estado apenas subsidiariamente, tá, na aplicação, caso os respectivos atores sociais não decidam nesse sentido. O ministro Gilmar Mendes, no voto, ainda não saiu publicado o acórdão, no voto em que ele definiu o tema 1046, ele trouxe várias premissas. Tá? Entre as premissas trazidas pelo ministro Gilmar Mendes, e ele colocou como balizas que devem direcionar o Poder Judiciário ou a Justiça do Trabalho, quando da revisão judicial de normas coletivas, quando estiverem diante de demandas pedindo nulidade de normas coletivas. Primeiro, ele estabeleceu que na negociação coletiva não se aplica o princípio da proteção, porque no contrato individual de trabalho há realmente uma hipossuficiência entre o trabalhador e o empregador, mas negociação coletiva deve prevalecer o princípio da equivalência dos negociantes, ou seja, não se aplica o princípio da proteção. Então, isso está expresso objetivamente no voto do ministro Gilmar, que foi seguido pelos seus pares. O segundo balizamento é que deve ser analisada a teoria do conglobamento, e por essa razão não há necessidade de estabelecer na negociação coletiva, mencionar de forma específica qual a contraprestação. Não é porque eu estou tirando as horas em itinere, em contrapartida eu dou uma parcela X. Se eu estou diminuindo o adicional noturno, eu dou uma parcela Y. E essa análise deve ser feita na norma coletiva como um todo, de uma forma global, não dissecando as compensações individuais. Não há necessidade de especificar se está reduzindo ou limitando um direito legal, você estabelecer qual é a contrapartida. Isso deve ser analisado de forma global. Tá? E ainda, a disponibilidade ampla dos direitos trabalhistas. Esse texto é expresso do ministro Gilmar Mendes. Só deve ser resguardado o patamar mínimo civilizatório, que são os direitos absolutamente indisponíveis.
e ele vai mais além e já dá um sinal no voto dele, entendendo que, como direito absolutamente indisponíveis, e essa interpretação também está no artigo do ministro Alexandre Ramos, que é facilmente encontrado na internet, no sentido de que os absolutamente indisponíveis seriam apenas os direitos constitucionalmente garantidos, em cláusula fechada, porque a própria Constituição tem direitos constitucionais em cláusulas abertas, como redução de salário, salvo negociação coletiva, turno ininterrupto, salvo negociação coletiva. Então, um limite seriam os direitos constitucionais. Um segundo limite seriam as convenções de direitos, tratados de direitos humanos, tá? Que esses tratados de direitos humanos também estariam dentro de um patamar civilizatório mínimo, e também os 611-A e os 611-B, aquelas normas trazidas com a reforma trabalhista, que já especificam a validade genérica da negociação coletiva, porque o 611 traz um rol exemplificativo, porque ele menciona no caput a validade da negociação, entre outros, e aí menciona, mas não é um rol taxativo, e o 611-B, que traz um rol taxativo, proibitivo, onde não se pode negociar, praticamente repete todo o artigo 7º da Constituição Federal, ou seja, aqueles direitos constitucionalmente garantidos. Tá? Tirando essas três hipóteses, o entendimento que eu retirei da decisão do ministro Gilmar Mendes é nesse sentido. É lógico, tá, que a Justiça do Trabalho, o TST, vai se debruçar, tá, e eu dividi o tema com a doutora Ana Paula, exatamente, eu dando uma visão mais genérica da negociação coletiva, e a desembargadora Ana Paula vai tratar das questões específicas já da jurisprudência, tá? Mas nós já temos várias decisões do TST, tá? Especialmente da quarta turma, da turma do ministro Alexandre, ministra Peduzzi, o ministro Ives, dando uma validade ampla, seguindo esse posicionamento do ministro Gilmar Mendes. Tá? O nosso tempo nós dividimos aqui em 40 minutos. Tá? O que eu queria só ainda deixar claro, essa decisão do Supremo no tema 1046, ela seguiu já uma orientação do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, no tema 152, já dava validade à negociação coletiva nos PDVs, podendo inclusive dar quitação geral ampla no PDV, desde que previsto em negociação coletiva, ou seja, já era um posicionamento do Supremo em 2015. Tá? Em 2016, o Supremo Tribunal Federal, decidindo a questão da horas em itinere, mas não com repercussão geral, já tinha decidido também a validade do negociado sobre o legislado. Tá? Ou seja, a posição do Supremo Tribunal Federal é muito sólida nesse sentido da prevalência e dá uma interpretação ampla ao artigo 7º, inciso 26 do negociado sobre o legislado. Tá? Essa decisão é muito importante, traz uma segurança jurídica, tá? Em que pese a jurisprudência do alcance do absolutamente indisponível pode trazer alguma discussão. Seria ideal que no acórdão do ministro Gilmar isso fosse estabelecido de forma bem expressa quais são esses direitos absolutamente indisponíveis. Isso traria muita mais segurança, porque o verbete do tema 1046 vai deixar
margem à interpretação, o que são esses direitos absolutamente indisponíveis. No voto que ele apresentou no julgamento virtual, iniciado no julgamento virtual que está na internet, ele dava esse sentido que eu passei para vocês, mas o ideal é que fosse bem expresso isso no acórdão para apaziguar de vez qualquer dúvida sobre o alcance. Em linhas gerais, tá? Já liquidando os meus 20 minutos, eu espero, para terminar, que esse seja um primeiro aí de muitos encontros, que a gente traga aí o Poder Judiciário, as escolas judiciais, a magistratura de primeiro grau, os tribunais regionais e o Tribunal Superior do Trabalho, por seus ministros. Tá? Temos 2 ministros aqui que fazem parte da SDI1, que é responsável, é o órgão do TST responsável por uniformizar a jurisprudência dentro do TST, dessas questões, ou seja, todas essas questões vão parar, inclusive o alcance do absolutamente indisponível na SDI1, tá? E só se a SDI1, eventualmente, a decisão da SDI1 poderá ser enfrentada com o recurso para o Supremo Tribunal Federal, mas só após esgotar todas as instâncias da Justiça do Trabalho. Não cabe reclamação direta constitucional contra tema de repercussão geral. Essa política do Supremo de adotar o tema de repercussão geral faz com que diminua o número de reclamações constitucionais, que você tem que esgotar todo o trâmite no TST para poder depois entrar com a reclamação constitucional. Eu podia falar aqui 1 hora, mas já estamos aí atrasados e eu passo de pronto a palavra para a desembargadora Ana Paula. Eu sou pequena, vocês não conseguem me ver muito daqui, imagina daqui que a mesa é alta. Muito bom dia a todos, é um enorme prazer voltar a esta casa. E eu gostaria de ficar mais longe. O senhor não vai me dizer que é o problema de altura. Não. Eu agradeço o convite formulado pela NTC e aqui eu agradeço ao presidente Francisco Pelucci pela recepção tão calorosa a todos nós. Cumprimento também o presidente Wander, que também já tive várias oportunidades de estarmos juntos. Um grande trabalho que o senhor tem feito frente à CNT, todos, aliás. Presidente Eduardo Rebuzzi, da seção de cargas da CNT, meu amigo, que não está aqui por um tempo, Carlos Panzan, presidente da FETSESP, meu vizinho em Campinas, também é uma grande satisfação estar com ele, Adriano Depentor, presidente da FETSESP, presidente da CIT, Paulo Calef, parabéns pelo seu trabalho no Congresso, também no Congresso. E meu querido amigo Narciso Figueroa, de tantos anos, um grande expert de relações de trabalho, em especial no setor de cargas. Não posso deixar de cumprimentar os ministros Breno Medeiros, ministro Alexandre Ramos, que tanto tem feito nas suas brilhantes atuações perante o Tribunal Superior do Trabalho, perante a Justiça do Trabalho e para o Brasil também. E o meu, não menos importante, meu querido amigo Celso Pio, como ele disse, meu colega de turma e também muito brilhante, um grande professor e não só generalista. Muito bem. Nós vamos falar sobre um tema muito caro, e não só muito caro ao setor de transporte, já que são as negociações coletivas, agora especificamente no transporte rodoviário de cargas. O desembargador Celso deu uma
apresentou de forma genérica e eu fiquei com a parte mais específica. Eu entendo, antes de entrar nas questões propriamente da jurisprudência, a importância do setor dessas questões trabalhistas ao setor de transporte rodoviário de cargos, sobretudo, senhores, por se tratar de uma atividade absolutamente essencial e de expressivo destaque econômico no cenário nacional, especialmente pelo fato da maior parte da economia interna brasileira passar pelo transporte de cargas, pelos caminhões, e esse modal também representa o principal sistema logístico do país. Então, é muito importante nós tratarmos desse assunto. Como o doutor Celso já mencionou, nós temos o tema 1046 e foi fixada em repercussão geral a tese jurídica. É essa tese jurídica que já foi debatida aqui e foi fixada. Essa tese privilegia a autonomia privada coletiva, entendendo que o negociado prevalece sobre o legislado, resguardados os direitos indisponíveis, que aqui talvez seja uma das pedras de grande debate, como já aqui colocado. Então, vamos para algumas jurisprudências já, até para nós nos adiantar para o tema, como a jurisprudência vem aplicando o tema 1046 aos casos concretos na análise. Aqui uma primeira jurisprudência, e que a matéria envolve, como já inclusive foi colocado pelo Dr. Celso, horas em itinere, que corresponde ao tempo despendido, como todos sabem, pelo empregado, em condução fornecida pelo empregador para local de difícil acesso ou não servido por transporte público. Anteriormente ao tema 1046, residia uma das questões controvertidas era sobre a possibilidade ou não da flexibilização das horas em itinere, as horas de trajeto, por meio ou não da negociação coletiva. E o TST possuía uma firme jurisprudência sobre que não era possível negociar a supressão integral das horas em itinere. E tudo mudou com a tese fixada pelo TST no leading case, que envolveu justamente a questão, o maior tema ali, que sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, foi exatamente as horas em itinere. A ampla disponibilidade dos direitos trabalhistas mediante negociação coletiva, desde que preservado, como também já colocado pelo desembargador Celso, o patamar civilizatório mínimo, assim considerado os direitos absolutamente indisponíveis. E essa decisão de agosto de 2022 vai exatamente no sentido, já é uma das decisões que vão exatamente nesse sentido da tese 1046. Um outro caso, intervalo intrajornada. Intervalo intrajornada é uma decisão de dezembro de 2022 do ministro, inclusive do ministro Alexandre Ramos, diz respeito à redução do intervalo por meio de negociação coletiva. O que vigorava até então no TST? A simples negociação coletiva não teria o condão de validar a redução do intervalo. Seria necessária a autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme o parágrafo 3º do artigo 71. E esse entendimento foi fixado, inclusive, na súmula 437, item 2. No entanto, a partir do tema 1046, o TST passou a reconhecer a possibilidade da redução do intervalo mediante negociação, conforme a própria ementa destacada aqui no telão. E a questão importante que se discute agora, qual seria o patamar civilizatório mínimo a ser resguardado. O artigo 611-A fala
em intervalo respeitado o limite de 30 minutos, que é como está na ementa aqui. No caso concreto que versa aqui, então, nem se discutiria porque falaria, mas hoje discute-se o que seria patamar mínimo civilizatório no intervalo que pode ser reduzido mediante convenção coletiva. Uma outra emenda, e eu vou passar rapidamente, até por conta do nosso tema, é de outubro de 2022, que trata do aqui já trata do intervalo interjornada. Tal intervalo tem natureza disponível, eu penso, e aqui discute-se quanto que poderia ser desdobrado o intervalo interjornada. No que toca ao setor de transporte de cargas, a própria parágrafo 3º da Lei 235, item C da CLT, me parece que já dispõe a respeito, quando diz, dentro do período de 24 horas, são asseguradas 11 horas de descanso, sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução de veículo, estabelecida pela Lei 9.503, que é o Código de Trânsito, garantidos o mínimo de 8 horas ininterrupta para o primeiro período e o gozo remanescente das outras 3 horas no período de 16 horas. Pelo menos isso está na lei específica do motorista profissional empregado. A norma, a princípio, tudo eu coloco de uma forma muito... numa análise de plano, parece-me que a norma legal aqui fixou, pelo menos para o motorista profissional, os limites de flexibilização. Aqui nós temos uma outra emenda, uma outra jurisprudência de novembro de 2022, que trata do regime 12/36, horas extras habituais. Essa emenda é interessante e envolve o estabelecimento da jornada 12/36 mediante negociação coletiva e aqui o cumprimento de horas extras habituais. A turma entendeu que como ultrapassou, e aqui é a discussão que hoje se tem no tribunal dentre as turmas, como bem colocou o ministro Alexandre Ramos, há decisões, são 8 turmas, há decisões das turmas, nem sempre uma turma tem uma decisão igual da outra turma, e quando gera divergências, a SDI1, que é um órgão do próprio TST, uniformiza a jurisprudência, cujo tanto o ministro Breno quanto o ministro Alexandre compõem a SDI1. Então, aqui, o acórdão entendeu que o cumprimento do sobrelabor, né, da hora extra, seria devida acima da 8ª hora e não da 12ª. E destacou aqui que o caso não se amoldaria ao tema 1046, porque não envolve a análise da validade da norma coletiva e sim do descumprimento. Essa é a questão que se debate no TST também atualmente acerca do tema 1046. Data vênia, com todo respeito, eu penso que o cumprimento das horas extras não tem o condão de invalidar a negociação coletiva ou de afastar a sua aplicação. Sob pena de nós estaríamos violando até o tema 1046. Até porque o parágrafo único do artigo 59b da CLT, ele fala de forma expressa: a prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Então, eu penso que, nesse caso aqui, eventuais diferenças de horas extras, mais uma vez, com todo o meu respeito ao tribunal, a decisão, talvez uma nova reflexão, poderíamos pensar acima da 12ª hora, envolvendo o tema 1046.
A própria norma coletiva, Convenção Coletiva de Trabalho do Transporte Rodoviário de Cargas de 2022-2023, de São Paulo e de Jundiaí, estabelece em sua cláusula 36ª a possibilidade dessa adoção da jornada 12/36. A próxima ementa, também do ministro Alexandre, trata de um caso em que entendeu, que aqui já é uma decisão da 4ª turma, entendeu válida a negociação coletiva que estabeleceu a jornada em turnos ininterruptos de revezamento, de 12 horas, seguidas de 24 horas de descanso, alternando o horário das 6 às 18 e das 18 às 6, aplicando aqui o tema 1046. Como todos podem ver, são emendas muito novas, até porque o tema é novo. Essa emenda, essa decisão é de dezembro de 2022. Então, até porque o tema 1046, a de repercussão geral, é também do meio do ano passado. Temos também uma outra ementa, também de dezembro, da 2ª turma, que trata também de turnos de revezamento. Eu vou passar rapidamente, até por conta do meu tempo, que entende que houve descumprimento e não invalidade na norma coletiva, e é uma decisão da 2ª turma, então essa questão ainda está em debate, e eu renovo o meu entendimento, entendendo que não se trataria de tese de descumprimento. Na prática, a tese do descumprimento acabaria invalidando o tema 1046. A próxima ementa é de contribuição assistencial. Já, inclusive, sobre a questão no próprio setor de cargas. É da SDC, da Seção de Dissídios Coletivos, de fevereiro de 2023, e aqui a jurisprudência era firme, no sentido de que a contribuição assistencial ou negocial a favor somente é devida pelos sindicalizados, não se estendendo aos não filiados, e ainda assim com a prévia e expressa anuência, a qual não poderia ser suprida por aprovação em Assembleia Geral da categoria. Discutimos com o Narciso sobre essa questão, sendo inválida a norma coletiva em sentido contrário. Então, hoje é uma tese que se discute que estaria suprido se a questão fosse já aprovada em Assembleia Geral da categoria, e uma decisão agora de fevereiro da própria Seção de Dissídio Coletivo entende que deve haver a expressa e prévia anuência. Aqui, já estou querendo correr para chegar no final. O artigo 611-B é claro ao vedar a negociação coletiva que afete direito à liberdade de associação profissional ou sindical. Então, por conta disso, o direcionamento da jurisprudência do TST nesse particular. Por oportuno, vale fazer um comentário a respeito de uma tese que também discutimos, e eu já me adiantando, não sei se seria um questionamento seu, Narciso, no sentido de que as normas coletivas poderiam estabelecer regras diferenciadas para beneficiar, seria o seu questionamento? Posso já responder? Os trabalhadores ou empresas que são filiadas ao respectivo sindicato representativo da categoria em detrimento dos não filiados. Com todo o respeito, eu entendo que o sindicato é uma instituição sem fins lucrativos e tem uma missão constitucional de representar e defender todos os interesses dos filiados e não filiados, ou seja, de toda a categoria. Mas eu reconheço que é um debate
um debate que tem suscitado bastante dúvida e é uma reflexão que eu creio que deve ser feita por todos nesse sentido. São essas... não, ainda tenho algumas considerações finais. Já caminhando para o final, a Carta de 88 já assegurava, e nós não podemos esquecer, e nós estamos com 35 anos da Carta Magna de 88, já assegurava o direito à negociação coletiva por meio das representações sindicais, prestigiando o princípio da autonomia privada coletiva e reconhecendo suas normas como forma preferencial de prevenir e solucionar conflitos, com entendimento direto das categorias, independente da intervenção do Estado. E o Supremo Tribunal Federal, como já foi dito pelo Dr. Celso, no julgamento do tema 1046, reafirmou a envergadura constitucional das normas que prevalecem sobre o legislado, respeitado, claro, os direitos absolutamente indisponíveis. Isso trouxe o que tanto se debate, já falado pelo ministro Alexandre, já reiterado já estou alçando você a categoria de ministro, o desembargador Celso, a necessária segurança jurídica e, mais do que isso, permitindo, estimulando aos atores sociais o diálogo. Não há dúvida que a negociação coletiva, e isso eu sempre entendi, é a melhor e mais eficiente forma de harmonização de interesses das empresas e dos trabalhadores. Ninguém tem mais conhecimento dos impasses, e estamos aqui na casa do transporte, da categoria dos transportes, de conhecimento, para conhecer mesmo, do conhecimento dos impasses a serem resolvidos pelos próprios atores daquela determinada categoria. E, por força disso, entendo e reitero que foi um passo muito importante, com todo respeito aos que entendem o contrário, a decisão do Supremo no tema 1046, de repercussão geral, que possibilitou, que ampliou do próprio judiciário, assim entender e assim elevar a questão e o debate daqueles atores de forma, eles mesmos de forma conjunta, chegarem a uma conclusão, àquela determinada cláusula, aquele determinado direito, e de forma conclusiva e de forma, acima de tudo, com uma solução de um conflito. Eu gostaria de agradecer, essas eram minhas palavras. Há muito ainda a se debater, mas tenho certeza que, trazendo esse debate de forma plural, o mais importante que seja de forma plural, nós podemos caminhar para cláusulas e decisões muito importantes para todos os setores da economia brasileira. Muito obrigada. Muito obrigado, parabéns. Narciso, é com você. Muito obrigado, desembargadora Ana Paula, pela brilhante exposição, desembargador Celso Pio. Recentemente eu fiz um curso de atualização em negociação coletiva, ministrado pelo desembargador Celso Pio, pela ESA de Santos, e a bagagem, o conhecimento do desembargador na área do direito coletivo é realmente admirável. Parabéns pela exposição, desembargador. Eu farei duas perguntas apenas, porque nós já estamos bem atrasados no nosso horário. Nós temos ainda a palestra do ministro Breno, que vai encerrar o nosso evento. Então, eu farei apenas duas perguntas. Gostaria de fazer outras, porque o assunto é um assunto de grande interesse para o setor do transporte, mas, infelizmente, não vai ser possível. Um questionamento à doutora Ana Paula, em relação a um tema que tem sido objeto de interesse do nosso segmento e já consta em algumas das normas coletivas,
que é a quitação anual das obrigações trabalhistas, que está prevista no artigo 507b da CLT, trazido com a reforma. Há, na verdade, uma intenção em constar na convenção coletiva essa obrigação, justamente por uma questão de prevenção de conflitos, né? E o que se coloca em dúvida é se essa quitação, né, que a CLT estabelece em relação às parcelas, essa eficácia liberatória é apenas das parcelas especificadas, ou se na norma coletiva, se incluir a quitação plena, se tem validade. Em relação ao questionamento ao Dr. Celso, era, na verdade, uma colocação que também gostaríamos de ter tido a opinião do ministro Alexandre, e foi colocado aqui a respeito da periculosidade do tanque combustível, doutor Celso. Se, em decorrência dessa ainda possibilidade de rediscussão do assunto no TST, se essa matéria poderia ser objeto de inserção em norma coletiva, de maneira a afastar aí a aplicabilidade da periculosidade do tanque, com base no artigo 611-A da CLT. De fato, essa questão do termo de eficácia liberatória, ela já vem prevista no 507B, mas tem surgido em algumas normas coletivas a eficácia anual. O 507B fala em parcelas especificadas no termo de quitação. Numa análise absolutamente sumária de chofre, eu diria que o parágrafo único do 507B já é uma norma flexibilizadora, quando ela diz que dá a quitação das parcelas especificadas no termo de quitação. Talvez, nesse primeiro momento, e que se fala muito em patamar mínimo civilizatório, talvez nós estaríamos esbarrando exatamente nessa questão, na medida em que o 507B, parágrafo único, já trata de uma forma, a meu ver, e uma primeira reflexão, de forma flexibilizante. Então, quero crer que nós precisaríamos, talvez, pensar, estudar mais, evoluir para pensar numa quitação anual. Então, num primeiro momento, eu pensaria exatamente nisso, mais uma vez, repito, pelo fato do 507B já ter uma flexibilidade das normas. Mas podemos pensar em evoluir, até porque seria uma cláusula de negociação coletiva. Daí precisaríamos estabelecer esses limites, que talvez seja um dos maiores questões que vão demandar aqui, o que é patamar mínimo civilizatório, direitos indisponíveis, etc. Bom, antes de entrar na questão específica do duplo tanque, o doutor Narciso tinha passado, e a doutora Ana Paula até falou sobre a questão da possibilidade de limitar a aplicação da norma coletiva só para quem fosse associado e aos respectivos filiados. Eu faço parte da SDC aqui da 2ª Região, da Seção de Dissídios Coletivos, já há um bom tempo. É um tema que a gente está discutindo, não pegamos ainda nenhum processo específico para tratar nesse aspecto, mas uma análise, quando eu faço não só na faculdade, na pós-graduação, até nos cursos de direito coletivo, é o alcance da liberdade sindical. Essa liberdade sindical vai até a tal ponto que, se a liberdade sindical individual do trabalhador, se ele não quer se associar, ele está abrindo mão de norma coletiva que restrinja direitos apenas associados. Estaria dentro
do poder dele, da liberdade sindical dele se associar ou não. E a partir do momento que ele está utilizando essa liberdade sindical e ele não quer se associar, e a norma limitando a aplicação apenas para os associados, ele estaria no legítimo exercício da liberdade sindical. Esse é o grande ponto, é a grande questão. Eu cheguei a conversar com o ministro Douglas Alencar sobre esse aspecto, e foi nesse mesmo sentido do alcance dessa liberdade sindical. Então, a liberdade sindical estaria preservada, não estaria violada, porque é o direito dele se filiar ou não. E a partir do momento que ele não quer se associar, ele está abrindo mão se uma norma coletiva, parte dela atribui ou não. O ministro Douglas até falou que tem um processo já nesse sentido na SDC, para discutir a validade ou não de uma norma coletiva que estabeleceu eu não lembro qual a parcela, se era vale-refeição, diferenciado, alguns direitos diferenciados para quem fosse associado ou não da respectiva entidade sindical. Quanto à questão da possibilidade de tratado adicional de periculosidade na norma coletiva, no meu entendimento, a aplicação é a mais ampla possível. Mas quanto à periculosidade, nós temos um problema, porque o 611B, que é aquele que restringe, fala, constitui objeto ilícito de convenção ou acordo, exclusivamente, ou seja, só o rol do 611, a supressão ou redução dos seguintes direitos. E lá no inciso 18 diz, adicional de remuneração para as atividades penosas. Então, nesse sentido, eu acho que fica um pouco delicada a questão do adicional de periculosidade ser reduzido ou ser limitado em razão de ter disposição expressa. O 611 não limita. O 611 é aquele que alarga, mas o 611 vem restringir. E um dos pontos que ele restringiu foi exatamente a possibilidade de excluir, de suprimir ou reduzir o adicional de periculosidade. E aí você reduzindo, dizendo que o duplo tanque não teria direito, o que, no meu entendimento, o tanque de consumo estaria fora do limite, mas, independente disso, se quisesse deixar de forma expressa, eu acho que encontraria óbice no próprio artigo 611B. Doutores, até conversei agora aqui com o doutor Narciso, e vou fazer uma pergunta aos senhores, que se aplica a uma situação real que está ocorrendo no Rio de Janeiro. Não sei se acontece também em outros estados. Nós temos um sindicato que é da capital e ele se nega a fazer a convenção coletiva. E todos os sindicatos no entorno da região metropolitana fazem convenção coletiva e assinam as suas convenções. O caso, que se nega a fazer a convenção coletiva, ele procura fazer o acordo individual por empresa, mas em condições, às vezes, piores do que as convenções coletivas dos sindicatos vizinhos. Tá? Isso seria o caso de entrar em dissídio, eu não sei como é. Isso é uma situação real. Tá? O sindicato da capital se nega a assinar a convenção, procura as empresas individualmente e oferece condições, às vezes, de benefícios que estão na convenção coletiva, que são benefícios de melhor qualidade, e oferece, por interesses próprios, que não me cabe aqui entrar em detalhe, no acordo coletivo uma situação pior. Essa situação, no Rio, é real. Não sei se acontece em outros estados. Como é que os senhores pensam sobre isso, se eu não fiz explicar da forma adequada? Bom, a questão é que depois da reforma trabalhista, houve a prevalência do acordo coletivo sobre a convenção coletiva. Então, essa foi
era uma discussão quanto à teoria do conglobamento, qual seria o mais benéfico, o acordo e a convenção, quando vigorava apenas o princípio da norma mais favorável, sem nenhuma limitação. A partir do momento que a reforma trabalhista limitou o princípio, a aplicabilidade, mitigou a aplicabilidade do princípio da norma mais favorável, aquele trabalhador que tem nível superior e ganha superior a 2 vezes o teto, ao acordo coletivo em relação à lei, tá? E também ao acordo em relação à convenção coletiva. Então, ainda que a convenção seja mais favorável, vai prevalecer por aplicação expressa da legislação que estabeleceu agora a prevalência do acordo, porque é específico de uma empresa. E a razão disso é porque, às vezes, a convenção estabelece uma situação única para todas as empresas, mas uma empresa específica, e não é no sentido de dar menos ou não, mas ela precisa de um acordo coletivo naquele momento, naquela validade, até para a sobrevivência daquela empresa, ela pode precisar reduzir, e os trabalhadores entenderam por bem, para manter o emprego, até aceitar com uma redução, e vão ter a situação deles, serão temporariamente, durante a vigência do acordo, menores, ou trazendo menos benefícios do que para toda a categoria que é abrangida pela convenção. Temos mais 2 perguntas aqui das pessoas que estão participando do evento. Eu vou colocar uma questão à doutora Ana Paula a respeito da possibilidade de exclusão dos motoristas da base de cotas de aprendizagem na negociação coletiva, na convenção coletiva, se é válida essa possibilidade. Há um outro questionamento aqui, embora não trate especificamente da negociação coletiva, doutor Celso, mas gostaríamos, que é um assunto também muito interessante, se a prescrição intercorrente é uma realidade, né, ou depende de interpretação jurídica ainda. Posição, olha, online aqui diretamente, posição do TRT da 2ª Região. É nula de pleno direito cláusula entabulada em acordo coletivo de trabalho tendente a restringir o direito da trabalhadora à estabilidade prevista na linha B2 do artigo 10. Sim, a questão das cotas. Sim, claro que daí, aplicando a questão das cotas. Esse é um assunto, esse é um assunto que quem vai responder bem melhor, ele já está até rindo, é o ministro Breno, porque é um assunto que tem sido muito debatido no Tribunal Superior do Trabalho, recentemente até, mas é algo que eu compreendo perfeitamente na questão das dificuldades do setor, da categoria dos senhores, mas é algo que nós estamos tendo também na 15ª, o entendimento é o mesmo. Eu não tenho ela aqui tão fácil, porque não imaginava questionamento, mas da mesma forma como o TRT15, como o TRT2, esse tem sido o posicionamento. No entanto, ministro Breno, se o senhor puder dar uma palhinha nesse particular, eu acho que seria muito interessante a questão do como tem sido debatido no Tribunal Superior do Trabalho. Só acrescentando, no julgamento do tema 1046, que não está reduzido, mas está na internet, o ministro André Mendonça, de forma expressa, quando depois do voto do ministro Gilmar, ele acompanhou, ele falou, temos que retirar as questões dos PDCs e dos adolescentes. Ele tratou especificamente nesse sentido o ministro André Mendonça, e o ministro Gilmar, no julgamento, disse que iria incorporar, e até fez uma referência, e aí que iria incorporar o ponto trazido pelo ministro André Mendonça, como se ele tivesse já... teria feito alguma anotação no sistema interno exclusivo dos ministros do Supremo. Ele falou, ministro André Mendonça, eu vi a sua anotação sobre retirar a possibilidade de negociação, porque está previsto, dos PDCs, porque está previsto na Constituição, nos tratados de direitos humanos, como
depois o ministro Breno vai, antes de iniciar a palestra dele, ele sempre já assisti mais de uma vez ele falando sobre esse tema. Muito bem, sem mais perguntas, doutor Narciso. Aquela da prescrição intercorrente. Já está ligado. É que fizeram uma pergunta aqui dos participantes a respeito da prescrição intercorrente. Se ela tem sido aceita ou ainda depende de interpretação jurídica? Então, a prescrição intercorrente tá para ser eu não sei se a SDI 1 já chegou a apreciar ou não esse ponto. O que tem prevalecido aqui no Tribunal da Segunda Região é a aplicabilidade, é lógico, mas para as questões anteriores os processos anteriores à reforma trabalhista, a necessidade da decisão expressa determinando a manifestação pelo exequente. Só depois dessa decisão, caso ele fique inerte, é que pode se aplicar. Não poderia aplicar de forma imediata a prescrição intercorrente sem uma decisão. Então, nós tínhamos processos há 6 anos, 8 anos parados, muitos juízes desarquivaram, deram prescrição direta em todos. A posição do Tribunal Regional da Segunda Região, se não for a totalidade, a maioria das turmas, é no sentido da necessidade da decisão para que apresente os bens e prossiga a execução. Só depois desses 2 anos poderia extinguir o processo. Tá? A própria turma, eu acabei me filiando a esse posicionamento quando assumi definitivamente a 7ª turma, já era um posicionamento da turma unânime e eu acabei aderindo a essa posição da necessidade da decisão. Muito bem, então, senhoras e senhores, aplausos, por gentileza, aos desembargadores Celso Ricardo e Ana Paula. Parabenizando-os aí pela apresentação, agradecendo-os mais uma vez em nome da NTC e todos os nossos associados e participantes.